Fala aí, pessoal, estamos começando aqui mais um One College Talk e é uma alegria estar aqui junto contigo. Nosso objetivo é formar um colegiado de testemunhas de Jesus que vão levar através dos seus dons, das suas habilidades e experiências o nome de Jesus para frente, influenciar essa terra. E a gente está aqui para crescer junto e sempre trazendo convidados muito especiais. Hoje eu quero que você fique até o fim com a gente, porque eu estou muito empolgado para esse tempo que a gente vai ter agora. Fica aqui com a gente do começo ao fim. Kelly, obrigado por ter aceitado aí nosso convite de estar junto com a gente. Você mora no meu coração, cara, tenho um carinho imenso por ti. Obrigado, viu? Que honra poder ter você junto com a gente aqui. A honra é minha, muito feliz pelo convite e, poxa, muito feliz de poder revê-lo novamente, né? Sim. Pedro tem sido alguém que tem, na verdade, acrescentado muito ao meu coração com relação ao amor, né? Aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. E muito feliz de poder estar compartilhando a minha história, né? E com certeza eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Que legal, amém. Amém, Kelly. Vou começar só dando um gostinho pra galera que tá escutando a gente, né? O Kelly foi ídolo, e é ídolo, né, do meu time, do Atlético Paranaense. Então por isso eu tô feliz já de te ter aqui, né, Kelly? Legal. Foi jogador de futebol, referência aí, passou em vários clubes grandes, né, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, jogou na La Liga, na Espanha, jogou, né, nos Emirados Árabes, que é Japão, e com muita experiência, mas acima de tudo, né, nesse tempo todo foi fiel ao chamado de Deus, fiel, né, à fé, à família, né, aos valores, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Vamos contar bastante história aqui do Kelly, né? Mas a nossa ênfase, né, depois de te ouvir um pouco da tua história, tudo vai ser como a gente, né, e o pessoal no contexto deles também pode permanecer fiel tanto à fé, quanto ao chamado, quanto à família, seja em meio ao sucesso, seja em meio aos vales, né? E continuar influenciando essa terra para a honra e glória de Jesus, né? Mas eu queria, Kelly, que você começasse contando a tua história e a tua experiência com Jesus e engrenando como que foi isso também no começo da tua carreira, né? Em qual momento que isso se deu, né? Mas começa falando pra gente um pouquinho da tua experiência com Cristo. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? E interior de São Paulo, eu costumo dizer para o meu filho, né, que a cidade em que eu nasci me proporcionou ali uma infância muito rica, né? E dentro dessa infância, o que acompanhava muito era aquele sonho de ser jogador de futebol. É lógico que naquela idade eu não tinha o conhecimento e a dimensão do que era ser, o que se precisava fazer para ser jogador de futebol, né? Achava que era só jogar bola e não ser um profissional da bola, né? Mas esse sonho ardia sempre no meu coração, né? E dentro dessa infância eu jogando bola na rua, terrão, enfim, vários lugares que me proporcionaram, né, experiências muito ricas, que em termos de coisas, acho que na área motora, né, fez muito sentido para mim depois. Legal. Mas esse sonho sempre me acompanhou. Eu achava até certo momento um pouco distante disso acontecer, porque, poxa, eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, né? Interior, cidade pequena. Naquela época, né, poxa, eu tenho 48 anos, né? Então naquela época de criança a gente não tinha esse acesso, né, que nós temos hoje com relação à mídia, com relação a contatos também com pessoas, né, e os networking não se tinha tanto. Então, para um menino de uma cidade tão pequena, distante, né, sonhar em jogar num clube grande era muito distante realmente. Mas eu acredito muito, né, cara, que Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e mesmo naquele momento ainda eu não o conhecendo, eu creio que Deus já tinha escrito algo para mim nesse sentido. Então, a partir daí, eu comecei, logo ali aos 13, 14 anos, eu comecei a fazer as famosas peneiras, né? Os testes, né? E eu me lembro que ali na minha região, na região onde eu morava, tem o 15 de Jaú, né? Então eu fui no 15 de Jaú. Depois eu fui mais para São Paulo, ali no Santo André.
Fui no Palmeiras também, e em nenhuma dessas equipes eu tive sucesso assim na avaliação, né? Uma porque é muita gente, muitos meninos, né, com o mesmo sonho, objetivo, e outra porque também se dava muito pouco tempo para se fazer uma avaliação, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E foi quando, em 91, eu recebi um convite para ir fazer uma avaliação no Bragantino, em Bragança Paulista, né? Não era o Red Bull que é hoje, né? Que patrocina lá hoje, mas era o Bragantino, uma equipe que estava em ascensão no cenário brasileiro, mas muito simples nas suas estruturas e tal. E eu fui naquela oportunidade, fiquei 2 semanas fazendo a avaliação, né? E ali eu fui aprovado. Olha, então, eu gosto muito de falar isso porque eu me lembro que quando eu cheguei ali em Bragança Paulista, né? Já um pouco mais malicioso, vamos dizer assim. O meu sonho era se tornar jogador de futebol, ficar famoso, ganhar muito dinheiro e quebrar tudo, né, cara? O sonho de moleque era a referência que a gente tinha do futebol, né? E foi quando eu vivi ali por vários anos ali na concentração, né, com muitos meninos, vi alguns se perderem pelo caminho, alguns sonhos se frustrarem. Mas havia uma reunião ali toda terça-feira, sabe? Falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. Que legal. E eu me lembro que, é uma coisa até engraçada de falar, mas eu lembro que o capitão da nossa equipe, ele era o cara que coordenava essa reunião, né? Então era um cara de respeito, um cara assim, serião, assim, sabe? Então, muitas vezes ele vinha, fazia o convite, a gente ficava meio com medo ou sem graça de falar não, assim, sabe? E às vezes a gente falava que ia, às vezes fugia, não ia e tal. Mas a gente se encontrava todo dia, toda hora no treino e tal, então era meio constrangedor eu não participar uma hora ou outra, né? E foi quando eu comecei a participar e tal, e comecei a gostar, sabe, sobre aquilo que era falado, sobre aquilo que era pregado. E eu costumo dizer que ali foi realmente meu gol de placa, sabe? O Espírito Santo foi me convencendo dentro de um processo de reunião, dentro de uma sequência. O Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu me lembro que naquela oportunidade foi proibido de fazer a reunião ali na concentração. Então o cara que coordenava ali, que tocava violão, tal, que acompanhava esse capitão, né? Ele levou para casa dele e ele vinha buscar a gente de Kombi ali, né? Na concentração. E foi exatamente na casa dele lá, num dia de reunião, que no final da reunião, assim, eu comecei a sentir algo no meu coração, né? Uma necessidade profunda, sabe? De confessar. Algo que eu nem sabia, né? Eu não sabia nem o que eu queria confessar, mas eu queria confessar, sabe? E ali eu fui direcionado, né? A fazer uma oração de aceitação e à medida em que eu confessava, sabe? Saía um peso dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu fui alcançado por um perdão, por uma graça. E a partir desse momento, assim, eu comecei a entender realmente o que era entregar a minha vida a Cristo, né? E permitir que Ele fizesse parte da minha vida. E aí os planos mudaram, né? A vontade de ficar famoso, de ganhar muito dinheiro, de quebrar tudo, não era mais prioridade, né? Que legal. E eu fui muito bem acompanhado por alguns amigos e irmãos ali com relação a discipulado, né? E eu acho que isso que foi... tenho certeza que isso foi fundamental para o embasamento dentro da minha vida, dentro do profissionalismo ali como atleta. Legal. Esse discipulado se deu com essa galera ali de Bragança, assim, eles te acompanharam, foram te acompanhando depois? Sim. Ou foi amizades no meio do caminho? Sim, na verdade, o tempo que eu fiquei ali em Bragança, né, esse pessoal me acompanhou, o pastor Francisco, né, lá de Bragança, ele me acompanhou juntamente com esse amigo que jogava junto ali, nos acompanhando, né, e isso foi fortalecendo, assim, a nossa relação com o Senhor, nos dando entendimento. E lógico, né, a carreira do futebol, você muda muito, né? Lógico que eu fiquei um período maior ali por conta da categoria de base e profissional, mas depois que eu atingi um nível de profissional, aí a gente começa a mudar muito, né? E assim, a gente sempre, graças a Deus, nos lugares que nós fomos, que eu vivi, eu sempre encontrei pessoas que pudessem dar esse suporte, sabe? De discipulado, de nos ajudar. Aqui em Curitiba mesmo, passei aqui pela PIB, né? No tempo que eu morei aqui. Também tive outros amigos, né? Que nos acompanharam aqui, o pastor China, o pastor Nassif, pessoas que são amigos até hoje, que nos deram esse suporte. Que legal. Né? E isso fez com que a gente pudesse estar crescendo. Então, mesmo mudando de lugar, assim, a gente sempre foi acompanhado por alguém que pudesse
está discipulando a gente. Que até legal. hoje, né? Sim. Já chegando no 50 aí, mas a gente sempre precisa ser discipulado. É verdade, Kelly. Poxa, que legal. E esse pessoal, né? Por exemplo, pegar, por exemplo, esse capitão aí, né? A importância dele, né? De ser persistente, de chamar. E uma pergunta, assim, por curiosidade, mas para ver também o impacto, né? Ele acabou se tornando um jogador de futebol de sucesso? Ele se tornou um jogador profissional, né? E jogou em clubes profissionais, mas assim, ele não conseguiu atingir um nível de clubes grandes. Sim. Assim. Na época o Bragantino era um time sensação, mas não era um time grande, né? Sim. E depois dali, eu acho que ele chegou a jogar em outros clubes menores, assim, sabe? E teve a sua carreira, mas não de tanto sucesso. Legal, né? legal. Mas assim, sabe, Pedro, algo que fez com que na verdade me impactou muito a minha vida, principalmente acompanhando esse amigo, esse irmão, foi realmente o comportamento dele. Que sabe? legal, A princípio eu tinha a imagem dele como o cara serião, o cara que é duro, que é rígido, não sei o que e tal. Mas a partir do momento que eu comecei, né, a caminhar e ele começou a caminhar comigo, eu vi que na verdade não é que ele era serião, que ele era durão, rígido, chatão, não quadrado, não. É que ele era um cara correto, cara. Que legal. Era uma questão de caráter, né? Era uma questão de realmente testemunho, né? E isso foi o que mais chamou a atenção realmente nesse caminhar, né? Lógico que o discipulado, a palavra, mas você ter uma referência, um exemplo lado a lado, caminhando com você, isso te fortalece, né? Poxa, que legal isso pra galera que tá escutando, né? Que ele persistindo e ali guardando o caráter dele, fazendo os convites também e tal. O impacto que ele teve para depois você virar um atleta de Cristo, levar a palavra para vários lugares, né? E você que alcançou sucesso depois, né? Então, nossa, que legal, que bênção. E aí você teve esse começo ali no Bragantino, mas só que, pelo que eu lembro da tua história, você chegou a se profissionalizar lá, mas foi para fora logo em seguida, né? Foi isso? Exatamente. Eu fiquei, na verdade, assim, na base, eu fiquei... eu tinha a idade de 5 anos na base do Bragantino. Só que assim, foi tudo muito rápido. Com 2 anos, né, na base do Bragantino, eu subi pro profissional. Né? Inclusive a minha estreia no profissional foi dia 28 de abril de 1995. Eu tenho essa data muito clara na minha mente porque foi o dia do meu aniversário. Olha, né? que legal, presentão, cara. né? Que eu legal. tenho na minha casa lá uma camisa escrito, eu dei autógrafo para mim mesmo e falei parabéns para mim. Que legal, que legal. Então eu fiquei ali nesse período de 5 anos no Bragantino, né? E logo em seguida eu fui emprestado para a Espanha, né? Eu fui jogar num time chamado Logroñés da Espanha. É um time pequeno que tinha subido para a primeira divisão, La Liga, né? E nesse ano que eu cheguei, nós disputamos a primeira divisão, né? Só que era um time que ia lutar para não ser rebaixado. Né? Infelizmente foi rebaixado, Sim. mas ali foi uma experiência muito boa, de um ano ali ali eu já estava com 20 anos, né? Já tinha casado, já estava com um filho já pequeno, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? Mas foi logo na sequência da minha saída do Bragantino. Nossa, que legal. E jogou com gente boa lá, né? Aquele contra ali. Rapaz, você sabe que isso eu conto, assim, é até interessante, né? Isso foi em 96, né? 1996, 97. Temporada 96, 97. E o que passa na cabeça da gente, assim, no dia que eu estreiei contra o Juventus, na Rua Javari. E o outro jogo, o próximo jogo, foi contra o São Paulo. E era aquele São Paulo de Raí, Miller, sabe? Os caras Palhinha, que foram campeões mundiais. E eu tava ali no banco de reserva, cara. Eu tava no banco de reserva nesse jogo. Eu tô ali olhando aqueles caras ali, cara. E eu tô pensando assim, cara, há 3 anos atrás eu estava em Barra Bonita, batendo bafo, batendo figurinha, comprando chiclete pra ganhar figurinha dos caras. Eu tô aqui no banco, vou entrar daqui a pouco, provavelmente, no jogo. E então são coisas assim, sabe? E aí, depois de 2 anos, eu estava na Espanha, jogando contra Barcelona, contra Real Madrid. Então, assim, a carreira do jogador de futebol, ou as coisas que acontecem na nossa vida, logo, eu digo jogador de futebol, mas, na verdade, na vida de qualquer um, elas podem ser muito rápidas.
Né? Existem coisas que demoram, mas existem coisas que são muito rápidas na nossa vida. E se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem um fundamento, muitas vezes a gente se perde. Sim. Porque a gente muitas vezes não está preparado para as circunstâncias. Nossa, né? é verdade. Então, eu acredito, por isso que eu falei que o discipulado ele foi fundamental na minha vida. Né? Porque em meio a tudo isso, quando eu achava que eu era o cara, sabe, o Espírito Santo vinha, né? A palavra vinha e falava, calma. Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido na nossa vida como cristão, né? Quando a gente acha que a gente está por cima, né? Na verdade, a gente tem que baixar a bolinha e saber que a gente não é nada, que nós dependemos de Deus, é que Deus que abre a porta, que fecha, Ele que nos colocou ali com um propósito, né? Então isso foi muito claro assim na minha carreira, né? Mas realmente, em 3 anos eu estava ali jogando contra Real Madrid. Lógico, eu não sei se a rapaziada que tá ouvindo conhece os jogadores da minha geração, né? Mas tava ali jogando contra Roberto Carlos, Succar, Seedorf, né? Do Real Madrid. Sim. Aí Barcelona era o fenômeno, tava começando, o Ronaldo, né? Stoichkov, né? E tinha o Hierro do Real Madrid. Nossa, tinha era um Guardiola, De La Penha, né? Cara, que experiência. Então era assim, para um menino de 20 anos, 21 anos... jogando ali, estando num lugar onde que, na verdade, ele imaginava que era muito distante. Né? Sim, sim. Nossa, que legal que ele deu. Você falou sobre esse fundamento. Como, de maneira prática, que atitudes você tomou, que você viu que marcaram sua vida para construir esse fundamento, né? Porque daí depois você ir para a Espanha estava distante aqui da realidade, imagino, de igreja que você conhecia, de contato com pessoas. Como que foi isso para você construir esse fundamento para você ir para outro lugar e tá com esse fundamento firme, né? Sim. Eu acho que existem 2 coisas muito simples, né, que a palavra nos ensina: é ouvir e praticar. Então, assim, o ouvir ele vinha do discipulado, do acompanhamento de pessoas que estiveram ali ao meu lado, e o praticar ele vinha da minha ação. Né? Legal, então era o praticar aquilo que eu estava ouvindo, era o praticar aquilo que eu sabia que realmente é a palavra de Deus, era a direção de Deus para minha vida. Então eu acho que esse praticar gerou essa consolidação, né? Esse fundamento para minha vida. Porque também eu via, né, naquele amigo, eu vi em outras pessoas, e aí a gente começa a conhecer outros irmãos, né, conviver com outras pessoas, e você vai vendo, né, poxa, aquele ali, testemunho legal, o cara tem um comportamento legal, quando ele toma a decisão, o que ele faz quando ele tem que tomar a decisão. Então, a prática que foi, na verdade, dando fundamento para tudo isso, né? Lógico que depois vieram outras coisas, por exemplo, eu casei, né? A minha namorada desde os 13 anos, né? A Rosângela. É mesmo, você com a Rosângela desde os 13, que bacana. E aí eu casei, né? E ela sempre caminhou muito comigo, e depois também ela veio a conhecer a Cristo através da minha vida, ela viu toda essa mudança que aconteceu, e ela também tomou a decisão por Cristo, então tudo isso veio fortalecendo para que a gente pudesse permanecer firme, né? E caminhar dentro desses fundamentos de Deus. Que legal, que legal. E muita gente, eu vejo assim, né? É uma dificuldade aqui pro pessoal, principalmente pro jovem, quando tem essa experiência, né? Tá aqui na igreja, vamos dizer, crescendo, tá pegando fogo por Jesus e tal, mas aí tem às vezes boas oportunidades, como a sua, né? Da Espanha, e lá longe, sem esse contato tão perto que tinha aqui, né? Vamos dizer, com a fogueira, né? Foi difícil para você esse tempo lá na Espanha? Realmente, isso é um fato interessante, assim, sabe? Na Espanha, eu me lembro que ali já eu, minha esposa, e tinha o Matheus, né? Meu filho já tinha, acho que 1 aninho e pouco, né? E nós tivemos uma grande dificuldade ali, porque a cidade que nós somos, Logroñés, nós não conhecíamos igreja ali, não tínhamos igreja ali, entendeu? E foi, assim, um período bem difícil para nós. Em termos de congregar, sabe, em termos de estar junto, assim. Sim. Mas ao mesmo tempo foi algo tão precioso no sentido de desenvolver, sabe, a nossa disciplina com relação ao nosso culto doméstico, com relação à nossa vida mesmo ali como casal, eu e minha esposa, sabe, e na educação do nosso filho. Então, lógico que nós não tínhamos os recursos que nós tínhamos hoje, né, mas a gente sempre entrava em contato com alguns amigos aqui do Brasil, poxa, estão precisando disso, de uma oração, de um estudo, né? Então isso foi o que também nos sustentou lá, né? Nos ajudou.
Mas eu acredito muito na questão da gente ser intencional, sabe, Pedro? Porque se realmente a gente não for intencional, as coisas vão passando, a brasa ela vai apagando, sabe? Porque não é toda vez, não é toda hora que eu sinto vontade de orar, não é toda hora que eu sinto vontade de ir na igreja, não é toda hora que eu quero estar com pessoas da igreja, você tá entendendo? Não é toda hora que eu quero ser discipulado, porque às vezes o discipulado dói, mexe em coisas que são... Exato. Então não é toda hora. Agora eu tenho que ser intencional. Nossa, o cristianismo não é uma prática passiva, né? Exato. Que você fica esperando. De você só sentir. Você tem que ser ativo, né? Você não pode ser só reativo, né? Exatamente. Poxa, que legal. Então essa questão de ser intencional, sabe? No momento que a gente sentir essa questão de frieza, de não ter a comunhão com os irmãos, então nós temos que estarmos juntos, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, sabe? Então isso foi muito bom. Que legal, que legal. E aí, saindo de lá, você saiu da Espanha e veio pro maior time do Brasil aí, né? Pro Flamengo, né? Não, cuidado com os corintianos, cuidado com os São Paulinos, palmeirenses, verdade, cuidado. É verdade. Não, de torcida, né? Vamos dizer, melhorou. Isso. Cara, então, eu na verdade, assim, aí eu passei por um processo, assim, difícil, contratual, sabe? Porque eu tava no Bragantino e quando eu fui pra Espanha, eu fui emprestado. Na época, né, talvez as pessoas ainda não se lembram muito disso, né, a geração talvez, mas na época havia lei do passe. Então, assim, nós não éramos assim, tipo, tem um contrato de 2 anos, acabou o meu contrato, tô livre, eu vou pra qualquer lugar que eu quiser. Não, era uma lei do passe. Então, o meu passe era do Bragantino. Então, eles que decidiam? Exatamente. Era exatamente assim. Então, eles me emprestaram pra Espanha. Quando eu volto da Espanha por empréstimo, eu volto pro Bragantino e aí eu vou emprestado pro Flamengo. Eu vou emprestado pro Flamengo. Só que o Bragantino, cara, entrou num acordo, numa parceria com uma empresa lá de São Paulo, um patrocinador, e aí houve uma divisão de passe, sabe, porcentagem, isso e aquilo. Eles queriam me trazer pro Atlético Paranaense, o Bragantino queria que eu fosse pro Flamengo, e eu fui pro Flamengo, aí deu um rolo contratual, sabe, e eu fiquei 1 ano no Flamengo, mas muito assim, sem jogar, por questões jurídicas. Entendi. Mas assim, tive experiências ali no Flamengo de estar convivendo com o pessoal e treinando todo dia e tal. Disputamos 2 campeonatos ali internacional, mas não tive muita exposição. Certo. E aí foi nesse período que o Atlético Paranaense, ao findar o meu empréstimo no Flamengo, o Atlético Paranaense me queria tanto que eles foram me comprar do Bragantino. Olha, que legal, cara. Compraram o meu passe. Então, depois da Espanha, eu fiquei 1 ano no Flamengo. E aí, do Flamengo, o Atlético Paranaense me comprou. E foi quando eu vim pra cá, em 1998. Que legal. Antes de entrar no Atlético, conta pra gente ali aquela história do chinelo do Romário, cara, que eu me diverti ouvindo. E com quem você jogou lá também, né? Cara, no Flamengo, assim, tinham vários jogadores famosos ali, né? Júnior Baiano, Romário, próprio Renato Gaúcho, o Sávio, né? E tinham jogadores que estavam iniciando a carreira ali, que depois se tornaram também grandes jogadores, como o Juan, zagueiro, olha só. O Júlio César, goleiro, Atirso, né? Lateral esquerdo, jogadores que vingaram, a gente diz, né? Então, assim, tive uma experiência muito grande. E na época que eu joguei lá, o Romário, ele estava no Flamengo. Ele estava para ir para Espanha, né? Então, eu peguei ali uns 5, 6 meses ele ali no Flamengo. E teve um fato curioso, cara, que quando eu chego no Flamengo, acho que a 2ª semana minha, a gente treinava na Gávea. Poxa, Flamengo é um lugar o Rio de Janeiro é um lugar quente e tal, então você acaba entrando naquela questão de praia. Então eu ia treinar de chinelo, bermuda, né, camiseta e tal. E eu tinha um chinelo muito legal, cara, um chinelo gostoso assim de usar e tal. E aí a gente tá treinando tudo e tal. Aí acaba o treino, a gente fica lá no campo e tal, e depois quando eu volto pro vestiário, né? Vou tomar banho e tal, eu olho na minha roupa assim, eu não vejo o meu chinelo onde eu deixei, né? Falei, poxa, alguém pegou meu chinelo. Aí eu tô aqui, escuto um barulho de chuveiro, aí eu olho por baixo assim, né? Tem aquele pedaço que fica com o pé aparecendo, eu olho assim, eu vejo o pé, eu falo, cara, é o Romário. Aí eu tô olhando assim, ele tava com o meu chinelo, cara. E o menino tinha acabado de chegar lá, 22 anos, acabado de chegar. Pô, o Romário, pra mim, ele tinha sido o melhor jogador da Copa de 94. O cara, imagina, cara. Ele já era, né, o top há muito tempo. Eu falei, rapaz, como é que eu vou pedir meu chinelo pro cara? E ele lá no banheiro, tomando banho e tal.
Aí acontece que chega um amigo meu que tinha jogado comigo no Bragantino, estava lá no Flamengo, o Maurinho. Ele chega, ele fala assim: "E aí, Kelão, beleza e tal? E aí, cara, não vai tomar banho? Não vai embora e tal?" Aí eu falei: "Não, eu tô esperando aí e tal." O Romário pegou meu chinelo aí ele caiu na risada, né, cara? Ele caiu na risada e falou: "Vai lá, pede pro cara." Eu falei: "Não, deixa o cara, tá louco? Deixa o cara e tal." Depois. Aí, mas assim, cara, a gente faz uma imagem do cara, né? E por não conhecer tanto, né? Eu tava chegando. Sim. A gente acha que vai dar BO, né? Na hora de pedir o chinelo lá e tal. Aí o Maurinho chegou, já conhecia ele e tal, falou: "Mas, Romário, pô, você pegou o chinelo do Kelly aí, cara, o chinelo dele do dia a dia, não é o chinelo de treino e tal, tal." Aí o Romário: "Pô, cara, desculpa, cara, eu achei que fosse o chinelo aí da gente tomar banho, não sei o que tal." Pô, você vê, eu achava que o chinelo era fera e pra ele era pra tomar banho. Aí eu falei: "Não, de boa, Marco, que é isso, tem problema?" Ele: "Pô, cara, desculpa, tal." Aí, pô, tomei banho e tal, fui pra casa com o chinelo tudo encharcado, cara. Nossa, entrando no carro, andando e tal. Mas assim, é uma experiência engraçada, né, cara? Mas aí você vai convivendo com as pessoas, você vai, tudo comedor de arroz e feijão, cara. Tudo. É verdade. Não tem jeito, cara. Lógico, tem o status, tem a fama, não sei o que e tal, mas tá ali no mesmo nível. E sempre quando acontecia coisas assim, sabe, de conviver com pessoas assim, eu voltava lá em Barra Bonita, sabe, e falava assim: "Cara, minha origem, eu sei de onde eu vim. Né? Eu sei de onde eu saí, então eu tenho que manter os pezinhos no chão, né? Porque isso aqui passa." Porque é aí que muita gente esquece da raiz, né? Exato. Que é quando você tá tendo sucesso e muitas vezes você quer fazer aquilo que todos estão fazendo, né? E surfar aquela onda que é. E eu acho que isso é muito também, sabe, Pedro? Lógico, aí eu já tinha tido um encontro com Cristo, já estava todo dentro desse processo e tal, mas eu acho que devo muito aos meus pais, sabe? Que foram princípios que eles nos ensinaram desde lá do início mesmo, da infância, até mesmo antes de se tornar atleta de futebol. E então essa questão da gente saber da onde que a gente saiu, das nossas raízes, eu devo muito aos meus pais, né? Os princípios que foram mesmo ali, talvez lá no início, na ignorância, não conheciam a Cristo e tal, mas foram princípios que nortearam também a minha vida no sentido de ser um bom homem, um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro. Legal. Né? Que legal, Kelly. Poxa, bacana, cara. Aí, Flamengo, você falou que veio pro meu Atlético, né, cara? Isso. E como é que foi a tua experiência ali no Atlético? Que eu assim, do que eu sei, imagino, eu acredito que foi um dos momentos, né, de auge na sua carreira. Exato. Eu lembro, era o trio mágico que tinha? Quarteto, né? Mágico, né? Kelly, Adriano Gabiru, Lucas e Kleber. Olha, que legal, cara. Quarteto mágico, eles falavam. E essa experiência, como é que... Porque eu lembro, né, eu era pequeno, mas eu ouvi meu avô, meu tio falando, né, aí sobre você, cara, sobre... Você chegou a disputar a final da Libertadores ou você já tinha saído? Não, tinha saído. Não? Na verdade, a final da Libertadores foi em 2004, eu acho, né? Eu saí em 2001, eu cheguei em 98, saí no meio de 2001, nem fui campeão brasileiro também, sabe? Eu fui vendido pro Japão, né? Legal. Mas a minha chegada no Atlético, cara, e realmente isso que você falou faz sentido. O Atlético talvez foi o auge da minha carreira, né? Aqui no Brasil. Depois eu saí e tal. Mas a minha chegada no Atlético no primeiro ano foi muito difícil, cara. Sério? Foi muito difícil, porque como eu falei, eu fiquei no Flamengo ali, questão judicial, fiquei um ano meio que joga, não joga, perdi muito fisicamente. E quando eu venho pro Atlético, cara, eu venho meio que chego para substituir o Oséias, né? Assim, o Oséias e o Paulo Rink, que foram jogadores que marcaram a história aqui. E a minha característica como jogador é totalmente diferente da do Oséias. Né? Então, isso foi um peso, porque eu não era um goleador. Eu era um cara construtor. É o cara de distribuir a bola ali, né? Exato. E houve muita cobrança, né? Mas foi um início difícil e tal. Aí depois graças a Deus, eu tive assim, um bom treinador aqui, chamava o Oswaldo Alvarez, que é o Vadão, né? Faleceu. Sim. Mas ele me conhecia de São Paulo, porque ele era de um time de São Paulo, Mojimirim. E aí ele começou a me colocar na posição que realmente eu jogava, né? E aí, assim, cara, Deus me abençoou tremendamente aqui. Foi um período... eu costumo dizer para as pessoas assim, que foi um período muito bom, não somente espiritual, como homem, como pai, mas profissional também foi assim, marcante, né? Porque me expôs nacionalmente, né? No Bragantino a gente não atingiu tanto essa exposição.
E eu acompanhei esse crescimento do Atlético, né? Esse surgimento do Atlético. Nossa, né? É verdade. Então, realmente foi o diferencial aí para minha carreira para os anos futuros. Que legal. Como que era ali no Atlético essa entrada, por exemplo, tinha como fazer uma reunião lá de oração, alguma coisa? Sim. No Atlético a gente sempre, né? A gente morava... eu morava com a minha família e tal, mas sempre em concentração de viagem ou de jogo nós fazíamos, né? Sempre fazíamos as reuniões, né? E aí tinha outros irmãos que chegaram, né? O próprio Silas, o Luiz Carlos Goiano. Poxa, passou tanta gente aí que vou acabar esquecendo de alguém, mas sempre alguém, sabe, que ministrava uma palavra. A gente tinha um violãozinho também, saía um louvor daquele jeito, né? Jogador assim e tal. Que legal. Saía um sambinha também, cristão ali e tal. Mas a gente sempre se reunia, sabe? Tivemos alguns pastores que nos acompanharam ali no Atlético Paranaense, o próprio pastor China, o seu Will, o próprio pastor Anselmo também, né? Às vezes acompanhavam ali. E enfrentava algumas situações difíceis ali, porque tinha alguns treinadores que não tinham muito essa afinidade, né, de permitir e tal. Mas, cara, aqui no Atlético nós tivemos um período muito bom com relação a isso. E aí aquilo que eu tinha vivenciado lá no Bragantino, né, cara, eu via na vida de outros garotos que passavam ali, né? A gente pegava os meninos da base também, né? Então aí acompanhava também com discipulado, né? A questão do testemunho era muito importante. E até hoje, cara, tenho amigos aí que ligam para mim, poxa, você lembra quando a gente fazia reunião lá em Bragança ou no Atlético Paranaense? Pô, cara, eu sou fruto dessas reuniões e tal. Cara, isso muito legal, deve valer a vida, assim, muito né, legal. E tem amigos que se tornaram pastores. É mesmo, Tem amigos que são pastores, né? Tem 3, eu acho, que são pastores, que são frutos dessas reuniões, cara. Cara, olha a importância de você não estar em um lugar só profissionalmente, vamos dizer, né? Você está cumprindo a missão lá, né? E eu acho que isso aí é o que fez diferença, sabe, Pedro? Porque eu entendi, cara, que eu não era só um jogador de futebol. Legal. Mas eu era, vamos dizer assim, um missionário da bola, né? Um filho de Deus que ele usou através do futebol. Não só eu, mas todos aqueles que caminharam com a gente ali, sabe? Então eu acho que fica muito mais leve da gente entender essa dependência de Deus que nós temos e a missão que nós temos, né? A missão que nós temos como filhos de Deus para onde quer que a gente vá. Poxa, né? Que legal. O pessoal é muito curioso em perguntar, né? Mas como que é no meio do futebol? Poxa, é muita grana, é mulherada, é bagunça, jogador. Como é que o cristão vive dentro disso, cara? É possível, cara. É possível você, mesmo em meio a tudo isso, você ter uma vida em profundidade com Deus, né? Tentações, lutas, muitas vezes é motivo de chacota, sabe? Imagino, cara. Motivo de chacota. Muitas vezes as pessoas, por conta do estilo de vida, né? Elas, você acaba atrapalhando, né? Algumas coisas, né? Mas, cara, é muito importante quando se passa o tempo e as pessoas, cara, você é diferente. Sabe? Suas decisões são diferentes, sua família é diferente, né? E verem realmente a luz de Cristo, né, cara? Eu acho que legal. Isso é possível. E eu acho muito, muito bacana isso, Kelly, porque eu acho que é uma inspiração e é algo que se aplica na vida de um monte de gente que está escutando a gente, porque você vai passar por desafios, tentações, lutas em que você vai escolher, né? Se você vai ser influência ou ser influenciado num ambiente de direito, advocacia, né? Você ali vai pegar um caso, você vai ter que mentir, alguma coisa do tipo, ou como empresário, você vai dar um jeito e tal, você vai ter uma equipe debaixo de você vai fazer uma reunião ou não, né? De oração e tal, né? Em vários ambientes você enfrenta isso, né? E aí é o momento da escolha, né? Eu vou me permitir, mesmo que eu seja chacota, né? Mesmo que eu vá me perder uma aparente oportunidade, né, por conta daquilo, né, mas aí você toma a decisão e segue, né? Exato. É aquilo que eu falei. Eu acho que é você entender que a sua identidade, ela não é um advogado, ela não é um psicólogo, ela não é, né, sei lá, um médico. A sua identidade não é essa. A sua identidade, você é um filho de Deus que está advogando. Você é um filho de Deus que está como médico. Você é um filho de Deus que está como atleta de futebol, como um jogador, sabe? Então, eu acho que quando você tem claro isso, cara, as coisas se tornam possíveis. E lógico, evidente, aquilo que nós já falamos aqui.
quando você está num meio em que a pressão, a cobrança é muito grande, você precisa de pessoas para caminhar com você. Sem dúvida. Você precisa de discipulado, você precisa de pessoas que estejam junto com você, porque realmente nós estamos suscetíveis. Sim, né? sem e dúvida. nós precisamos desse respaldo, desse acompanhamento e desse cuidado. E a pressão era muito grande, Kelly, seja emocional, seja de rendimento, tal, como que você lidava com isso, com esses ambientes, esses momentos de pressão, assim? Não, realmente, a pressão dentro do futebol, eu costumo dizer que talvez em outra profissão não se tem. Não se tem a pressão que se tem no futebol, porque é até engraçado falar, né? Mas, por exemplo, em nenhuma profissão você é cobrado em todos os ambientes que você vai, né? Por exemplo, o advogado, ele lá dentro do escritório, ele tem o erro, não vai bem lá no caso tal, ele vai ser cobrado pela equipe dele, pelo chefe dele. Saiu dali, ninguém sabe o que aconteceu. Vai pra casa, pro shopping. Relaxa, tal, tem a sua... Agora o jogador não. O jogador, ele erra ali, ele vai buscar no outro dia ele vai buscar o filho dele na escola, o porteiro lá o cara que tá lá estacionando o carro vem e te cobra. Seu filho sai chorando da classe porque o amiguinho falou: meu pai falou que seu pai é ruim. Acontecia isso, é? Muito. Você chega no seu prédio, o porteiro do seu prédio, que ontem, como é que pode errar um gol daquele, não sei o que tal. Você vai no shopping, você vai na padaria, o cara te aborda, você vai, entendeu? Então, assim, isso parece ser coisa simples, mas, cara, vai minando a mente do cara, né, cara? E ninguém é de ferro. Então, assim, a cobrança é muito grande, né? É muito grande. Isso eu tô falando de coisas mais leves, né? Fora a cobrança de torcida, que hoje já tá passando do ponto, né? Questão de ameaça, de quebrar carro, virou uma loucura. E aí tem também a questão da pressão de um bom testemunho, né, cara? Você vai ter ofertas ali, né? Questão que nem você falou, é muito dinheiro envolvido, né? As coisas fáceis para se ganhar mais dinheiro, elas estão no meio também, e aí requer uma posição, né? Questões de mulheres, né, cara? Então, as coisas são muito mais, vamos dizer, a porta é muito mais aberta para essas questões, e aí você precisa manter um testemunho. E aí, dependendo das suas decisões, você é motivo de chacota, né? Nossa, imagina, cara. Você é motivo de chacota, né? Poxa, pra que pagar esse imposto, cara? Se dá pra fazer isso, né? Pô, cara, menina tá dando moral pra você aí, cara, você não vai fazer nada. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, tá? Então, e aí vira realmente essa grande dificuldade, né, cara? E graças a Deus, cara, graças a Deus, tive momentos difíceis, de tentações, isso e aquilo e tal, mas graças a Deus, assim, o Senhor sempre nos preservou e nos deu os escapes, sabe? Amém. Nos deu os escapes. Às vezes era chacota, mas tá bom. Mais vale obedecer a Deus, né, do que ao mundo. Amém, cara. Amém. Pô, glória a Deus, Kelly. Atlético, aí depois você sai... Já foi pro Japão ou teve algum? Fui vendido pro Japão. Ainda tinha lei do passe, cara. Ainda tinha lei do passe. Foi desse jeito Nesse também? aí, o Japão veio. E aí o time do Japão chama FC Tóquio, né? Veio. Veio um japonês, lembro até hoje, veio assistir um jogo e tal. E aí depois meu empresário me liga e falou assim: o japonês assistiu o jogo, gostou, tá interessado em levar você e tal. O Atlético quer vender. Falei, beleza. Vamos ver quais são as condições e tal. Pô, e aí as coisas foram boas e tal. Falei assim, vamos embora. Aí o Japão me comprou, né? E aí eu fui pro Japão. Fiquei 4 anos no Japão, cara. Olha, um desafio, cara. Eu falar pra você. Minha esposa grávida da minha filha, segundo filho, né? A Sara, né? Minha esposa tava com 3 meses. O Matheus já tinha 4 aninhos, 5 aninhos, 5 aninhos. A Sara na barriga, cara, e um desafio você ir pra um país que, cara, nunca tinha tido, assim, contato com cultura japonesa, um idioma, nem pensar, não sabia nada, comida, enfim, a cultura pra mim era muito distante, né? Caraca. E aí a gente chega lá nessa situação, eu não falava nem inglês na época, né? Quanto mais japonês, só falava espanhol porque ter tido a experiência na Espanha. Então, assim, o primeiro ano, cara, foi desafiador, cara. Eu imagino, cara. E tinha tradutor? Como é então, que... o Japão, assim, os times japoneses, eles são muito bem estruturados com relação a isso. Então, assim, tinha 2 tradutores. Um ficava com a gente no dia a dia no campo e o outro ficava com a nossa família, né? Suporte com a esposa, filhos e tal.
E então, assim, com relação a isso, eles cuidaram muito bem da nossa família, assim. Só que aquela coisa, né? Você quer fazer algo com a sua família, você quer ir passear, você precisa ir num mercado, você precisa fazer coisas que acontecem no dia a dia, assim. E aí? Aí vai na mímica, né, cara? Vai na mímica, cara, apontando isso e aquilo e tal. Mas algo que me ajudou muito foi o Matheus. O Matheus, ele entrou na escola japonesa, né? Ficou 1 ano na escola japonesa. E em 3 meses, assim, ele se virava no japonês, sabe, cara? Então, quando a gente tinha que ir no mercado, alguma coisa assim, pegava ele, Matheus, pergunta isso, aquilo e tal. E eu me lembro, uma coisa, de repente, até complicado de falar, né? Mas eu lembro quando eu ia sozinho no mercado, cara, eu não sabia o que era açúcar e o que era sal. Porque tava escrito em japonês. Como que você ia? Saco, não dava. Cara. E aí eu falei, meu Deus, que coisa feia, cara. Eu peguei, eu furei, eu lembro até hoje, um dia eu furei o saquinho pra experimentar o que se era salgado e doce. Porque não tinha como, cara. Então, isso é uma coisa engraçada, né? Agora você imagine, por exemplo, de madrugada, seu filho com febre. Meu né? Deus, você precisar ir no médico. E aí você liga pro intérprete, cara, tô precisando do médico, o intérprete mora um pouco longe. Tá bom, então vai, eu vou me comunicar por telefone. E aí você tem que ir na confiança, né, cara? Coisa Dar tradução por telefone, o médico falando com você, minha esposa chorando porque ela não entendia nada, grávida, já sensível com isso, né, da gravidez. Sim. E a insegurança de, pô, será que tá tomando o remédio certo? Será que ele tá entendendo que exatamente isso? Mas, cara, em tudo Deus cuidou. Deus cuidou de tudo, cara. Legal. Tem um fato assim interessante que a gente ficou meio em dúvida de ter a filha lá, né, da minha filha nascer lá. Mas houve um dia que nós fomos na casa de um brasileiro, um cara que jogava comigo, aí ele fez um jantar e tal. Cara, Deus colocou uma mulher do lado da minha esposa. E essa mulher, ela era casada com um médico japonês. Fazia 20 anos que ela estava lá. Ela falava japonês perfeitamente. O marido dela era médico realmente de nascimento, né, para criança. Obstetra, né? Obstetra. O marido dela era obstetra. Já tinha feito... o parto de várias brasileiras que estavam ali naquele jantar. Nossa, cara. Cara, e ela chegou, ela sentou do lado da minha esposa com a barrigona, ela falou assim, nossa, onde que você vai ter? Com quem que você vai ter o neném? A minha esposa, então, a gente vai voltar pro Brasil, porque a gente não conhece ninguém, não fala a língua e tal. Ela falou, não, tem aqui, meu marido é esse, ele aqui e tal, chamou o marido dela, eu falo japonês, eu posso traduzir, acompanhar o pré-natal de vocês e tal, faltava 4 meses, eu acho, né? Eu posso acompanhar isso aqui, vai ser legal, não sei o que e tal. Cara, então eu não posso imaginar que Deus, não foi Deus que nos levou pra lá, entendeu? Que legal, porque, cara, essas coisas, né? As pessoas, pô, coincidência, cara, não tem como. Você sair de Barra Bonita, uma cidade de 30 mil habitantes, você ir pro Japão, Tóquio, e Deus, dentro da sua necessidade, colocar a solução, a provisão do lado ali pra você, sem você gritar, sem você pedir nada. Deus falou, não, eu trouxe vocês aqui, tá tudo preparado. Que legal. Foi lindo, cara. Isso de depender de Deus, do cuidado. Você sabe que quando a gente caminhou um pouco junto, né, Kelly, na época também eu tava trabalhando lá no Parolim, e teve um dia que você foi pregar lá, inclusive do Kelly é pregador também, né, cara? Pô, foi uma benção. E eu lembro da tua palavra, você pregou em Esdras sobre a boa mão de Deus, né? Está sobre você. Então, quando você depende da boa mão de Deus, da bênção de Deus sobre a gente, né? E legal você falando, você o tempo todo vendo essa boa mão, né? Você sendo fiel e vendo também a boa mão de Deus, assim, né, cara? Existem dias que eu e minha esposa, assim, os filhos, sabe? A gente conta porque existem coisas que os filhos não lembram, não eram muito pequenos. Então a gente faz esse exercício em casa, de contar algumas coisas que para eles verem que mesmo até quando eles não entendiam, eles não percebiam enquanto Deus cuidou de nós, sabe? Então a gente conta essas coisas pra nossa filha, por exemplo, que ela nasceu lá. A gente conta assim, sabe? Tem dia que a gente chora lá os 4 em casa, porque realmente a gente viu, cara, o cuidado de Deus. Medo teve, cara. Quando nós fomos pra lá, e agora? O que vai acontecer? Poxa, ninguém fala a língua. Pré-natal, tá grávida, filho pequeno. Medo, cara, teve. Mas isso, e na verdade Deus não promete um evangelho sem problema, sem... Jesus não promete um evangelho sem luta, sem dificuldades. O que ele promete é que ele está com a gente todo dia, né? Todo momento. Então nós nos agarramos nessas promessas, cara, e às vezes até com medo, né? Exercendo a fé ali, falando, não, Deus, o Senhor nos trouxe aqui. Mas esse fato aí, cara, foi algo que tipo assim, não, cara,
Deus nos trouxe aqui, porque a gente, legal, até nós cara. não acreditávamos assim, no sentido de ver quanta coisa que Deus cuidou e as coisas aconteceram. Olha, glória a Deus, Kelly. Yes. Poxa, que legal, cara. E no Japão ainda, eu acho que é uma história legal pra galera ouvir, você jogou contra os Galácticos, né? Do Real Madrid. Conta como é que foi isso pra gente. Na verdade, assim, sempre, como a temporada, o calendário japonês é diferente do calendário europeu, então quando os times europeus eles estão iniciando a temporada, né, nós estamos lá no meio da temporada. E existe uma questão de patrocínios, onde os times da Europa vão para os times da Ásia lá para monetizar, né? Fazer uma grana com os patrocinadores e tal. E nós tivemos a felicidade, né, do nosso time marcar um amistoso, né, contra o Real Madrid, daquele Galácticos mesmo, sabe? O Real Madrid que era Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, Figo. Puxa vida. Era um timaço assim, né? E aí teve um jogo amistoso contra eles. Nós ficamos todos ansiosos, né, cara? E eu como jogador, assim, eu falei, poxa, cara, como que eu ia imaginar, né, aquela coisa? Imaginar poder um dia jogar contra o Real Madrid do Galácticos lá na Espanha, que eu tinha jogado. Sim. Eu não tive a oportunidade de jogar com tantos jogadores bons reunidos num só time, né? Porque eu joguei contra o Real Madrid e tal, mas lá aquele time era excepcional, né? Sim. Então foi muito boa a experiência, cara. E aí nesse jogo, assim, cara, tem um fato legal, que eu tenho uma foto em casa até assim. Aí nós pousamos pra foto. E foi a foto intercalada, era um jogador do Real Madrid, do Japão, Real Madrid, FC Tóquio, Real Madrid, FC Tóquio e tal. E eu fiquei ali, eu já falava, né? Eu tava no terceiro ano, já falava um pouco de japonês. Eu fiquei embaixo assim, eu fiquei de pé e embaixo assim tava o Beckham, né? E do lado um japonês, um menino novinho, cara, ele tinha na época 19 anos, tava jogando e tal. E o moleque todo ansioso, não sei o que e tal. Aí ele tava assim, ele abraçou o Beckham assim e tal, tudo. Aí tirou a foto, assim, na hora que ele levanta, ele fala, Kelly-san, o Beckham é muito cheiroso, cara. Aí eu falei, puxa, 1-0 pros caras. Esse aí já nem começou o jogo, eu falei 1-0 pros caras, velho. Pô, a gente vai jogar olhando na chuteira do cara, sentindo o cheiro do cara e não sei o que e tal, e vai esquecer de jogar. Cara, já deu a bola pros caras, já. E perdemos, lógico, perdemos o jogo, perdemos acho que foi 4-0, cara. Mas não tinha nem como, né, cara? Mas pra gente, até pra mim como brasileiro, pro japonês lá, foi um evento que marcou a nossa história. Que legal, cara. E teve algum deles que você ficou vendo, assim, e foi o cara que te deixou babando, assim? Você falou? Cara, eu gosto muito, né, do Zidane, lógico, ele encerrou a carreira. E ele foi pra esse jogo, né? Só que, assim, nesse jogo, particularmente, ele tava machucado, ele não jogou, tava iniciando a pré-temporada, ele não jogou. Mas o Zidane, sim, da minha geração, eu acho que foi um dos caras que eu vi, assim, de mais talento, assim, né? Que eu vi jogar. E ele tava lá, sabe, cara? Aí eu tenho a foto legal, lá. Pô, e num dia anterior teve um jantar lá com os patrocinadores. A gente participou, trocamos uma ideia lá, encostamos ali no Roberto Carlos, no Ronaldo, né? Que eram os brasileiros. Aí o Zidane tava, a gente conversou um pouquinho ali em espanhol e tal, tudo. E foi muito legal, cara. Gente boa, os caras? Gente boa, os caras, tudo tranquilo, né, cara? Que legal. Não, foi um relacionamento bem legal. Ele foi pouco tempo, mas foi muito bom. Poxa, que legal, Kelly. E eu tenho a camisa do Ronaldo e do Roberto Carlos desse jogo. Eu consegui trocar a camisa. Você conseguiu? Que legal, tenho cara. lá em casa, lá, tá pendurada lá. Nossa, um troféu desse daí. Que honra, legal, cara. Legal. Que legal. E aí, do Japão, você volta... E você vai para o Cruzeiro. Pro Cruzeiro, Isso. que também foi muito bem lá. Né? O Cruzeiro, na verdade, assim, em termos de dados e números, assim, como profissional, cara, foi um ano excepcional. Eu fiz muitos gols. Eu era, como eu falei, um jogador de construção, mas lá no Cruzeiro, além de construção, assim, eu fui um jogador muito decisivo, sabe? Com gols, assim, e tal. E no Cruzeiro foi um ano muito bom mesmo. Eu tinha voltado do Japão, 4 anos do Japão. Precisei de um tempo de adaptação, né, para o futebol brasileiro novamente, porque aqui se joga quarta e domingo, então fisicamente você tem que ter uma base muito boa. Então eu precisei de um tempo, tive uma dificuldade ali no começo, mas, cara, eu terminei o ano voando, foi muito bom. Legal, cara. E ali no Cruzeiro, depois, né, do Cruzeiro, foi onde o ano
me premiou com um contrato com Emirados Árabes, né, cara? Veio um time lá sim. do Emirados Árabes. Na época, os árabes estavam entrando no futebol, né? Que não é lógico que os números não eram esses que são agora, né? Mas já eram bons, né? E aí eu tive essa proposta, eu falei, meu Deus, o que o senhor quer? Eu achei que nunca mais ia sair. Eu tava já com 32 anos, falei assim, não vai sair do Brasil. E aí, poxa, uma cultura... A Espanha é uma cultura muito próxima a nossa. Depois, Japão, uma cultura já bem distante. Sim. Né? E aí, a cultura árabe é uma cultura totalmente distante do Japão, né? Ou Nossa, seja, imagino, cara. O que eu tinha aprendido, na verdade, só era respeitar as culturas, porque não tinha nada próximo, né? E foi muito bom, 1 ano e meio. Eu fiquei no Emirados Árabes, eu joguei no Al Ain. Ali eu já falava inglês e tal, então não tive dificuldade. Não aprendi o árabe, né? Mas o inglês é muito falado ali no Emirados, em Dubai ali e tal. E foi uma experiência muito boa também, cara, em termos de... Que legal. Vamos dizer assim, de testemunhos, assim, sabe? No segundo ano, né? Na metade do segundo ano, chegou um treinador que trouxe uns jogadores que eram... meio que ele gostava, então ele deixou a gente um pouco meio de escanteio, né? Mas assim, foi muito bom, cara. A gente já tava com uma certa maturidade também, né? De entender isso, que às vezes tem altos e baixos. Às vezes a gente é titular, às vezes a gente não é titular. Mas foi muito bom ali. A gente conviveu com um grupo de brasileiros ali que se reuniam numa casa, sabe? Um grupo de célula ali, muito bom. O pessoal temente a Deus, cara. Eu acho que não sei se era por conta da gente estar vivendo tão longe, ali num contexto totalmente diferente, religioso do nosso. A gente se fechou, assim, sabe? Foi muito edificante ali, nos fortalecendo ali. Que legal. Foi bênção mesmo. Poxa, que bacana. E nesses países, Japão, Emirados, como que é a situação do evangelho lá? No Japão, assim, cara, a gente tinha liberdade, né? No Japão a gente tinha liberdade. Porém, assim, no Japão existe uma questão cultural. Você tem que ter alguns cuidados, assim, sabe? Sim. O Japão, historicamente, é um país que sofreu muito com seitas, certo? Sabe? Seitas e, enfim, tem um caso até famoso lá no trem, que o cara soltou uma química lá, falando que iam no paraíso, não sei o que tal. Então, quando você chega com algo novo que, para eles, sabe, eles têm... Se fecham um pouco, assim... Mas assim, existem igrejas lá, né? Existem igrejas americanas, filipinas, né? Legal. Próprias igrejas japonesas também, cristãs, assim, muito fervorosas, assim, sabe? Então, a gente sentia, assim, realmente com liberdade de testemunhar e dentro das oportunidades a gente compartilhar, né? Tinha igrejas brasileiras também, muito boas lá. Sim. Que a gente participava, né? Então, no Japão, assim, não tinha problema. A dificuldade mesmo era evangelizar por conta do idioma. E por conta de, para eles, Jesus era muito distante, assim, sabe? Eles não sabiam quem era Jesus. Muitos japoneses não sabem quem é Jesus. Sim. Um fato que foi muito importante naquela época foi A Paixão de Cristo, aquele filme A Paixão de Cristo. É mesmo? Foi muito interessante porque a gente viu o movimento das igrejas indo depois no cinema e japoneses saindo chorando, assim, sabe? Saindo chorando do filme. Legal, e as igrejas aproveitando para, olha, nós queremos falar sobre esse Jesus que você viu no filme e tal. E aproveitando e evangelizando. Então foi muito bom isso, sabe? Que legal, que legal. Agora já no Emirados Árabes, né? Existe a questão do Islã lá, né? É uma questão que, assim, eu não sofri nada, nenhuma perseguição lá e tal. Sim. Só que existem algumas regras, né? Você não pode compartilhar, você não pode evangelizar o muçulmano. Se o muçulmano, se ele falar, né, que você tentou falar de Jesus para ele, você pode ter algum problema, né? Mas a questão é o testemunho, cara. Lá a gente aprendeu evangelizar calado, né? Só com comportamentos, ações, vivência, né, de vida. E eu creio que Deus deixou a semente dele lá. Amém, amém. Glória a Deus, Kelly. Amém. Saindo dos Emirados, você... Aí eu voltei pro Brasil. Pro Brasil, foi pro Grêmio? Grêmio. Isso, né? Grêmio de Porto Alegre. Eu encontrei um período... Aí eu enfrentei um período de dificuldade profissional mesmo, porque aí eu já estava com 33 para 34 anos. Começou a surgir algumas lesões, problemas nos joelhos, já pela idade, né? Tal, velhinho, né? O cara desgastando, rodou muito pneu murcho. Né? Então aí já comecei a ter algumas dificuldades e foi um período, 1 ano e meio no Grêmio ali, bem difícil, cara. Eu fiz 3 cirurgias ali no Grêmio, quase não joguei, sabe? Então foi um período bem difícil, mas novamente, sabe? Um período em que a gente se fortaleceu em Deus e que a gente pôde ali estar ali, mesmo nessa dificuldade, os companheiros ali puderam ver
que a gente permaneceu ali, sabe? Crendo que Deus estava ali no controle, na dificuldade e tal. Mas ali eu fui vice-campeão da Libertadores também, né? Participando do grupo. Então não teve só momentos difíceis, não, né? Conheci muita gente boa ali em Porto Alegre, né? Pastor Tércio, né? Teve ali que bacana. na Montserrat ali, né? A gente teve junto ali um período, sabe? Depois conhecemos uma igreja que a igreja dele, na verdade, dava o suporte, né? Nossa, até esqueci agora o nome da igreja, mas era no pé de uma comunidade ali. Mas foi muito bom, assim, sabe? Um período que a gente se envolveu muito nessas questões de ações também, porque tinha bastante tempo, assim. Que bacana, Kelly. E como que você falaria pro pessoal que você viveu muito isso dentro disso tudo que você está falando, né? Mas que o cristão deve lidar com esses momentos de muito sucesso e também com os momentos de dificuldades, né? Como que foi isso para você lidar e quais que são os conselhos, né, para a vida, seja profissional, seja casamento, seja de sucesso e também dificuldade? Como que você conseguiu manter, né, a linha, a fidelidade com Deus nesses momentos? Eu acredito que muito dentro daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, de que aquilo que eu falei, né, a minha identidade não era o que eu estava fazendo, mas o que eu sou. Né? Então, eu sempre tive muito claro isso, né? E dentro desse processo de conversão, eu tive muita cura, sabe, interior, de complexo de inferioridade, né? Questões de racismo que eu sofria e tal. Então, quando eu fui para Cristo, a minha identidade ela estava muito, sabe, bagunçada. Mas aí, quando Deus vem, Ele cura, Ele me dá muito esse senso, esse entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus. Perfeito. Então, assim... algo que eu sempre fazia muito, né, nesses altos e baixos, era fazer uma análise, né? Poxa, quem eu sou em Cristo Jesus? Sou filho amado, né? Sou filho amado de Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Estou fazendo o meu melhor. As coisas estão acontecendo. Não estão acontecendo. Tá no meu controle? Não tá no meu controle. Então, que legal, cara. O que eu tenho que permanecer é com a minha identidade, fazendo o meu melhor, sabe? Legal. E saber que Deus está no controle. Não sou eu que estou no controle. E se hoje eu estou em alta, é para a glória dele. Se amanhã eu estou em baixa, também é para a glória dele. Ele está trabalhando algo no meu coração, forjando algo no meu caráter. Então, acho que isso que faz com que a gente mantenha a regularidade assim na nossa fé. E é aquilo, né, Kelly, você falando, eu não sou o meu sucesso e eu não sou também a minha dificuldade. Exatamente. Eu sou filho amado de Deus, né? E você colocou coisas importantes, né? Dar o seu melhor, então a questão da excelência e tal, para glória de Deus, né? Então sempre arrumando a motivação. Isso da identidade é fantástico. É fantástico, cara? É fantástico, porque quando você entende isso, não são as circunstâncias, né? Não é o momento, não são as aparências que dita quem você é. Que legal, sabe? É lógico que a circunstância ela pode poxa, te levar para um momento talvez de alegria, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento um pouco mais ansioso e tal. Mas não é aquilo ali que eu sou e não é aquilo ali que eu vou viver. Perfeito. Não andeis, né, ansiosos, né? O mundo vai ter aflição, mas tem de bom porque eu venci o mundo, ou seja, não vou viver em aflição, não vou andar em aflição e dificuldade. A tempestade passa, né? Então eu acho que o que realmente nos dá base, que nos faz permanecer esse senso de identidade. Cara, eu sou filho, tá com dificuldade, mas eu sou filho e eu tenho um pai que cuida de mim mesmo num momento difícil. Que legal. Né? Mesmo momento difícil. Então, lógico, tô me adiantando um pouco aqui, mas depois que eu parei de jogar futebol, sabe, eu tive um período difícil, sabe, porque o jogador de futebol, o cara fala que o jogador morre 2 vezes, né? Ele morre quando ele para e depois no final da vida, né? Só que eu, graças a Deus, também eu nasci 2 vezes. Nasci lá no berço, no ventre da minha mãe, mas também nasci com Cristo, né? Que legal. Mas é um período difícil, sabe, essa questão de parar de jogar. Muito difícil. Você tem um sonho que foi construído ali e daí daqui a pouco muito cedo, né? Exato. E aí essa luta com a identidade, sabe, Pedro? Porque você sai na rua, você já não é mais conhecido,
Você sai na rua, os caras já não pedem mais autógrafo. Então, por isso que a nossa identidade não pode estar baseada no sucesso e nem também no insucesso, cara. Então, para você trabalhar isso na sua cabeça, sabe? É complicado. Então, eu tive um período difícil ali, de meio que, puxa, agora o que eu faço? Para onde eu vou? Poxa, tudo bem, me organizei financeiramente, mas, poxa, eu tenho 35 anos, cara. Sou pai, eu tenho que ser um exemplo pro meu filho de um pai, né, que continua ali batalhando, trabalhando, o que eu faço, tal. Então eu tive um período complicadinho ali, sabe? Mas eu lembro até hoje, cara, um dia que a minha esposa me desafiou, cara, ela chegou pra mim e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Olha eu aí, falei cara. assim, por quê? Ela falou assim, poxa, todo esse tempo seus filhos, nós temos visto você, um cara que batalha, que correu atrás, agora parou de jogar bola, e agora? Cara, eu lembro que aquele dia eu fui pro meu quarto e falei, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso do Senhor. E ali, sabe, eu pude respirar e falar, Deus, eu ainda continuo teu filho. Nossa, sabe? olha que legal. Não é porque eu parei de ser o Kelly jogador, que eu parei de ser o Kelly que, sabe, que as pessoas vinham tirar fotos, isso, aquilo e tal. Não, eu continuo seu filho e eu quero viver como filho. Que legal. Então ali foi algo que, sabe, e aí eu entrei em faculdade, fui fazer faculdade, comecei a estudar, me preparar para algo que Deus tinha, estudei ali, fiz teologia, o básico, né, e comecei a estudar e tudo e tal, falei, não, Deus tem algo para mim, né, e aí as coisas começaram a acontecer, cara. Que legal, foi aí que você se aprofundou na liderança também, em contato com os atletas de Cristo, foi mais ou menos aí, assim? Exatamente, na verdade, assim, todo esse tempo, né, da carreira, a gente sempre participou de grupos e tal, mas quando eu parei de jogar futebol, eu fui convidado, né, a fazer algumas viagens missionárias, né, através do futebol pelo Atletas de Cristo, né? Então, o Ministério Atletas de Cristo, juntamente com uma junta missionária, né, mundial, fizeram uma aliança, né? E aí a gente fazia algumas viagens, fizemos muitas viagens em países que eu nunca imaginei ir, né, cara? E através do futebol. A gente ia, dava clínicas de futebol, faziam jogos amistosos com as seleções locais, visitamos orfanatos, inauguramos estádios e tudo com, assim, bacana, cara. Com uma ideia, né, uma prioridade para o evangelismo, né? Então foi muito legal, cara. Que legal. Quais países você foi? Você lembra? Cara, com essa, olha, eu viajei muito jogando futebol, né? Mas o futebol ele te leva ali pra Ásia, em alguns países, Europa, talvez, América do Sul. Mas ali, cara, eu fui pra Oceania, né? Fui pra Austrália, né? Sim. Fui pra Austrália, depois fui pra Malásia, aí fui pra Burundi, Quênia, Uganda, Madagascar, África do Sul. Fui pra Laos, cara, me desculpe aí os professores de geografia, eu nem sabia que existia esse país, cara. Laos. Dia o cara falou, nós temos uma viagem missionária pra Laos, eu falei, meu Deus, mas aí já tinha o recurso do Google e buscar e tal, né? Laos, Vietnã, sabe, Nossa, cara? Que legal, então, que legal, cara. E eu fui pro Iêmen também, cara, só que o Iêmen eu não fui como missionário desse grupo, né? Iêmen eu fui jogar. Né? Quando eu tava no Emirados Árabes, eu fui no Iêmen e tal. Que é um país fechadíssimo, cara, né, cara? Os piores países que eu fui. Diz que lá tem hora pra usar droga até, né? Para o país e... Eles têm uma planta que eles ficam mastigando, cara. Eu nem sei dizer se é folha da coca, não sei o que é, haxixe, sei lá o que é. Mas eles ficam mastigando, cara, e o dia inteiro. E fica zoadão o dia inteiro. Cara, que coisa, né? E um país totalmente restrito. Você não vê mulher na rua, você não vê, você vê muita gente armada, assim, sabe? Sim. Ficamos no hotel lá e os caras falaram, ó, só saem do hotel com ônibus, não andem na rua e tal. Cara, olha só. E olha que doido, né, Kelly? E se o Kelly tivesse sido... um cristão normal, um cristão que retinha tudo isso, né, cara? E você teve a oportunidade de ir para tantos lugares, de influenciar tantas pessoas, né? A importância da galera, né? Seguir isso e tomar esse espaço. Tem algum testemunho bacana, assim, aí desse tempo de atletas de Cristo que te marcou, né? Depois, tem, cara, assim? Tem vários. Eu só queria falar exatamente algo antes do testemunho aqui, que é assim... que eu entendi quando eu parei de jogar bola e eu passei por esse momento aí difícil, meio de crise, tipo assim, poxa, e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer, quem eu sou, não sei o que, tá uma crise de identidade ali. E aí Deus restaurou. Eu entendi o seguinte,
que tudo que eu havia passado, sabe, tinha sido exatamente um treinamento, uma preparação para algo que Deus tinha para mim na frente. Né? Os momentos baixos, altos, os idiomas que eu aprendi, sabe? As culturas diferentes que eu experimentei, porque Deus estava trabalhando algo no meu coração. Então, depois, quando nós fomos para esses países que são muito diferentes, sabe? Poxa, eu fui desafiado lá na Malásia, eu preguei 45 minutos em inglês, cara. Que eu não tinha. Cara, olha só. O intérprete foi algo assim: o intérprete não pôde ir, o visto dele não saiu, e não sei o que e tal. E só eu falava inglês no grupo. Nossa! Aí eu chego lá, o cara fala pra mim: ó, precisamos de um testemunho de 5 minutos. Eu falei: putz, 5 minutos, cara? Tá, beleza. Fui no hotel, escrevi e tal. Chegamos na igreja, sem intérprete, só o testemunho e tal. O pastor falou assim: não, cara, você vai ficar com a palavra, 40 minutos pra você pregar. E eu tenho isso em vídeo hoje, eu até choro quando eu vejo isso, cara, que eu falei, cara, legal. Foi graça de Deus, bicho. Foi graça de Deus. Mas por quê? Porque tudo aquilo que eu havia passado. Mas nessas viagens, cara, um testemunho que eu tenho assim, que eu, cara, que me impacta até hoje foi o seguinte: nós fomos, depois de eu ter jogado no Japão, tudo tal, o meu japonês, ele é limitado. E para evangelismo, o meu japonês é quase zero, porque são termos difíceis e tal. E quando nós fomos pro Japão, depois do tsunami, acho que foi de 2011, se eu não me engano, lá em Fukushima, nós fomos com grupos aqui de Brasil, jogadores, fizemos alguns jogos e tal, e visitamos uma área lá que era permitido visitar, porque ainda tinha problema de radiação. E nós fomos nessa área que estava totalmente devastada. Foi totalmente devastada, sabe? Uma cidade que foi totalmente devastada. Sobraram algumas casas, né? Mas a questão foi o seguinte: nós fomos avisados no nosso acampamento lá, nós ficávamos em igrejas, né? Que dormíamos lá em algumas igrejas, então separava, mas depois reunia para o treinamento. O pastor local falou assim: olha, eu não preciso que vocês falem de Jesus. Aí todo mundo, mas cara, como? Ele falou assim: não, o que eu preciso é que vocês ajudem a limpar as ruas. Nossa, cara. E ali ele tava falando com jogadores, né, que, poxa, viajaram o mundo, caras que conquistaram esse aqui. Tinha cara que tinha jogado na Barcelona, seleção, disputado Copa do Mundo. Tinha outros caras ali, ele falou isso, cara. Aí, tipo assim, sabe aquele ambiente, tipo assim, pô, o que nós viemos fazer aqui, cara? Se nós não viemos falar de Jesus, o que nós vamos fazer aqui? Aí começaram a distribuir luvas pra gente, tal, tudo, tal. Aí fomos. Aí ele falou assim: quando vocês estiverem limpando, estejam orando que Deus vai trabalhar. Só que tomem cuidado, vocês podem achar pedaços de pessoas, vocês podem achar isso, aqui e tal. E cara, foi uma sensação muito difícil, porque a gente achava boneca, sabe? Meu sapatinho Deus, de criança, cara. E o tsunami devastou. Só que ficou algumas casas. Aí nós passamos o dia inteiro limpando ali, cara, e ninguém entendendo nada. Aí, puta, aí veio depois uns lanchinhos, não sei o que e tal. Beleza. No final do dia, o pastor reuniu todo mundo e ele veio com uma japonesa chorando. Aí todo mundo assim e tal. Aí tinha um intérprete lá, ele começou a falar: olha, é o seguinte, enquanto nós estávamos limpando o dia inteiro, aquela casa, essa senhora aqui japonesa, estava naquela casa, na varanda dela. E ela falou, ela tá chorando aqui, contando pra mim, que toda hora, de hora em hora, ela saía e via as pessoas limpando. Saía e via as pessoas limpando. Até que ela não aguentou e ela veio aqui agora e ela tá contando que desde quando aconteceu o tsunami, o governo não ligou para saber do que ela precisava, não ligou para saber se ela estava precisando de alguma coisa. E ela ficou sozinha nessa casa, porque ela perdeu alguns entes queridos. E ela tá aqui perguntando, chorando, perguntando por que é que vocês vieram de tão longe, jogadores famosos, não sei o que tal, vieram de tão longe e estão limpando as ruas. Aí o pastor falou assim: vocês estão entendendo porque eu não queria que vocês pregassem? E eu estou explicando para ela estava chorando porque o pastor estava explicando para ela que nós estávamos fazendo por amor. Aí ela perguntou, e o pastor falando, não, todo mundo chorou depois, porque o pastor falando, não, nós estamos fazendo por amor. Ela falou assim: que amor é esse? Nossa, Kelly, olha só. Aí cara, o pastor, que era japonês, na língua dela, falou assim: esse amor é E ele começou a falar de Jesus, do amor de Cristo pra ela. Meu Deus, cara. Cara, eu não tenho mais notícia dessa mulher, cara. Não sei o que aconteceu. Mas eu quero crer pela minha fé que aquela mulher foi a mulher lá de Samaria. Que transformou uma cidade, cara. sabe, cara? Glória a Deus. Uma mulher que foi impactada pelo amor de Cristo e que através daquele amor, eu quero crer que ela transformou aquela Samaria. Cara,
Que forte esse testemunho. Então, cara, é algo que impressiona. Eu fico até arrepiado porque é algo que realmente impressiona a maneira como Deus faz as coisas. Cara, e é muito simples, né, Kelly? A gente complica assim, né? Mas é você tomar atitudes humildes, você dar testemunho, não fizemos você nada, amar. Pedro. Nós não falamos nada. Cara, você não vê que falamos coisa. nada, cara. Sabe? E a gente acha que a gente vai ganhar as pessoas, que a gente vai fazer diferença onde a gente tá só falando. Sabe? Então, de repente, lá no seu escritório, na sua faculdade, você acha que não, eu preciso evangelizar, eu preciso falar. Não, cara, você precisa viver Olha, cara. o evangelho genuíno mesmo, sabe? Você precisa falar, ação, sabe? Você precisa agir, praticar o evangelho, ser diferente nas ações, sabe? Então aquilo ali foi uma lição muito grande para nós. Que legal. Puxa, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Amém. E você, né, passando por esse tempo, depois virou também auxiliar técnico. Isso. Né? Voltou a trabalhar no Atlético. O que mudou? Cara, Daí, eu me formei, né, como educador físico, como treinador, fiz alguns cursos da CBF e tal. E aí eu vim fazer um estágio no Atlético. Dentro desse estágio eles me convidaram para permanecer nas categorias de base. E aí muito rapidamente eu subi pro profissional como treinador auxiliar fixo do profissional. E ali comecei a me formar, né, como treinador. Tive a experiência de trabalhar com grandes profissionais. Que legal. E por último eu trabalhei com o Thiago Nunes, né, naquele momento do Atlético que ganhou a Copa do Brasil, Sul-Americana. Sensacional. E quando o Thiago sai do Atlético Paranaense, né, nós também saímos, né? E aí o Thiago me convidou para ir com ele pro Corinthians, fomos pro Corinthians, fomos pro Grêmio, pro Ceará, né? Olha, cara. E então a gente está nessa caminhada hoje. Agora, ultimamente eu estava na Portuguesa, em São Paulo, né? Com o Leandro Zago, um treinador também, um cara muito gente boa, estávamos trabalhando junto lá. E aí tô nessa caminhada como treinador, continuando, né? Na verdade, legal. sendo filho e treinando atletas, né? E fazendo a diferença agora do lado de fora, um lado um pouquinho mais... Não é fácil, né? Mas um pouquinho diferente, né? Mas que também requer muito a ajuda de Deus e cuidar de Deus. Que legal. Você continua com a mesma essência e tal, vai mudando o lugar estratégico, né? Mas a tua funcionalidade, a tua identidade, isso permanece enraizada. Exato. Em Deus, enraizada naquilo tudo que você trouxe desde Barra Bonita, né? Exato. Até poxa, glória a Deus, cara. Amém. Glória a Deus. Eu queria, Kelly, vamos partindo para as últimas perguntas aí para te liberar, né? Mas que você deixasse uma mensagem para a galera, com essa galera aí que tá passando por momentos, né? Alguns estão começando, vão ter muito sucesso, outros já estão numa caminhada aí de sucesso, estão profissionalmente estabelecidos, né? Mas que você passasse uma mensagem para eles, para como eles devem viver, né? Falar o que vem no teu coração aí, tanto nesses momentos de sucesso, tanto nos momentos difíceis, né? Uma mensagem do teu coração para eles, dentro disso tudo aí que a gente conversou. Eu gosto muito do texto que diz assim, do que vale se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sabe? Então esse é um texto muito assim forte para mim, porque eu acho que esse texto ele nos dá entendimento de prioridades na nossa vida, sabe? Quais são as prioridades, né? Então assim, a partir do momento que eu entendi que o propósito de Deus para minha vida, sabe? O amor, a cura que eu experimentei, então a partir do momento que eu comecei a desenvolver e ainda estou no processo, né, de desenvolver esse relacionamento com Cristo, eu creio que a minha prioridade é Cristo, né? A minha prioridade é permanecer nos braços do meu Pai como filho amado, né? Então o que eu tenho para dizer é exatamente isso, cara, que independente do momento que você está enfrentando, independente de onde Deus está te levando, saiba que Ele quer que você seja filho onde você está. Amém. Né? Que você seja luz onde você está. De repente, o lugar que você está talvez não seja o lugar que você queira estar. Nossa, ali. Né? Mas é o lugar que Deus quer te usar. Nós não queríamos estar lá no Japão limpando rua. Você está entendendo? Nós queríamos estar lá fazendo a obra, evangelizando, orando pelas pessoas. Não, nós não queríamos estar lá limpando as ruas. Mas Deus quis que nós estivéssemos naquele lugar como filhos para, daquele jeito, impactar a vida de pessoas. Então, assim, é simples.
simples, viver como filho Legal. onde quer que Deus te leva, né? Eu Nossa. acho que isso é o que faz a diferença para nossa vida. Que legal, Kelly. A tua vida, a tua história, para mim, retrata assim, uma coisa que eu entendo da nossa vida cristã também, né? Que a vida cristã tem uma ressonância, né? Você é que nem a pedrinha que é jogada na água, assim, né? E ela vai fazendo aquelas ondinhas e vai indo longe, 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 né? As ondinhas. Então, olha que coisa, né? Aquele capitão do time com aquele cara e toca você, e aí você vai parar até no Japão limpando rua e tá aqui, tá tocando a vida das pessoas que estão escutando a gente e tá. Então, a vida cristã é uma ressonância, a gente tem que escolher ressonar, né? O amor de Cristo. Que legal, meu irmão. Exatamente. Que legal. É ter claramente no seu coração, né? Você saber da onde você veio, quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Eu acho que quando nós temos a identidade de filho, todas essas respostas elas ficam muito claras, né? Todas essas perguntas ficam muito claras na nossa vida. A resposta, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu vim, por quem eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou. Que legal, Kelly. Glória a Deus, cara. E aí Glória as a Deus. dificuldades elas vão sendo suportadas, né? Deus Amém. vai dando graça, vai nos ajudando. Amém. Eu acho que legal, cara. Legal. Kelly, fala pra gente aí, vamos lá. Uma música que te marcou, cara, que marca a tua história. A gente sempre termina assim. Cara, eu tenho várias músicas, eu sou um pouco dinossauro lá de trás e tal. Eu gosto muito, assim, de louvores cristocêntricos, assim, sabe? Então, puxa, eu gosto muito de Ademar de Campos, enfim. E uma das músicas que mais, assim, me impactou, assim, é Ele é Exaltado, sabe? Essa música é uma linda. canção muito linda, né? Não sei se é uma versão, se é dele mesmo, né? Mas é uma música muito linda. Só que ultimamente, cara, eu tenho me debruçado ali em Colossenses 1 no projeto solo, né? Colossenses 1, né? Ele é a imagem, ele é a imagem do a Deus imagem invisível. do Deus invisível, né? O Senhor de toda a criação, tal. Essa canção que tá no texto ali do Colossenses 1:15, eu acho, né? Então é uma canção muito linda que eu gosto muito dessa canção. Que legal, Kelly. E 2 links aí pra gente. Pode ser uma página, né? Cara, eu gosto muito, eu não sou muito de link, de ir ali em internet e tal, buscar muita coisa ali no sentido de página, assim, sabe? Eu gosto muito de ler livro e tal, mas uma página que eu gosto muito é uma página Guia-me, sabe? Eu gosto muito porque ali eles falam de notícias cotidianas tal, e também de acontecimentos que tem, sabe, da área cristã. E não é aquele torcer de sangue, sabe? Que você pega aquela página, aquele jornal que você torce, só sai desgraça, só notícia ruim, isso aqui. Então eu costumo ver bastante essa página Guia-me, né? Legal. E fora, lógico, né, cara? Eu visito bastante sites de igrejas, né? Como a PIB, né? Tem muitos recursos ali que a gente pode... Estudos, enfim, muitas coisas que são boas. E tem o canal do Matheus também, né? Tem o canal do meu filho, o Matheus Guimarães, né? Legal. O canal dele no YouTube. Tem podcast. Tem podcasts, tem no Instagram também, Matheus Guimarães. Ele tem uns cursos lá que ele dá. Ele teve a experiência de ficar 10 anos nos Estados Unidos, né? Jogou em faculdade e tal. Então, ele oferece um suporte nisso também, né? Formado em marketing e tal. E o canal dele é bem legal. Embora agora ele deu uma desacelerada, porque ele tá com outros projetos aí, né? Mas que legal. É bem legal também. Que legal. 3 livros aí pra terminar. Pois é, eu tô lendo agora Psiquiatria e Jesus, sabe? Tem sido muito bom. Que legal. Tem sido muito bom. É do Ismael Sobrinho, assim. Na verdade, é um discipulado, uma devocional de 30 dias, assim, sabe? Que fala muito sobre essa questão de Jesus e a psiquiatria. Como que Jesus, no Evangelho, ele trabalhou isso nas pessoas, sabe? A questão emocional. Principalmente depois dessa pandemia, né? Todos nós vivemos uma questão emocional muito difícil, assim. Então, eu tenho lido esse livro. Eu gosto também do John Piper, né? A Fome de Deus. Pô, esse livro bom esse é livro. top. Muito bom. E com esse livro aí eu li junto, né? Fome de Deus e A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Foi bem legal. Excelente também. Foi 2 livros legais assim que eu li. E tem um que marcou a minha vida, que é Um Amor que Vale a Pena, do Max Lucado. Nossa, eu nunca li esse. Um Amor que Vale a Pena Compartilhar. Um Amor que Vale a Pena Compartilhar. Uma capa branca, assim, do Max Lucado. Pá, esse livro me ajudou muito, cara. Bem legal. Já li lá atrás, mas me impactou.
Olha, acho que é isso, mas eu gosto de ver bastante coisa aí. Que legal. Até que legal, coisa que, tipo, geopolítica, sabe? Umas coisas assim, minha esposa fala assim, pô, você tá viajando. O que você tá viajando? Mas eu gosto. Que legal, Kelly, que legal. Cara, quero agradecer muito pelo nosso tempo aí. Foi muito bom, fui muito edificado. E poxa vida, sempre que você estiver aqui em Curitiba, cara, a gente vai se falando, né? Obrigado de coração. Cara. Agradeço pelo convite. Eu creio que Deus preparou esse momento, porque todas as experiências e testemunhos que a gente ouve, Deus sempre fala alguma coisa conosco, né? E eu creio que Deus cumpre hoje também, né? Dá resposta a uma das questões minhas, né? Do trabalhar de Deus na minha vida com relação a poder estar testemunhando hoje aqui, né? Ter vivido essa experiência, contando a minha história aqui. E eu creio que foi abençoador para alguém aí que está nos ouvindo. Sem dúvida nenhuma, cara. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe muito, Kelly. Também. E, gente, que legal você ter ficado com a gente até aqui. Não deixa de compartilhar esse podcast para abençoar a vida de mais pessoas. E a gente se encontra aí de novo na próxima semana. Deus abençoe.